Perfeito, então na aula passada a gente viu como que a gente consegue importar a tabela aqui para dentro do Power BI e começar a fazer alguns tratamentos básicos lá no nosso Power Query. E agora a gente vai ver como que a gente faz mais alguns tratamentos dentro da nossa tabela do Power Query. Beleza, estou aqui dentro então do Power BI. Como que eu faço para voltar lá para aquele ambiente do Power Query para poder editar a tabela e tal? Muito tranquilo. Então aqui por dentro do Power BI já, você vai clicar aqui ó, nessa guiazinha chamada página inicial e nesse botãozinho de transformar dados. Quando você clicar no botão de transformar dados, basicamente o que ele vai fazer é abrir o nosso tal do ambiente do Power BI. Então aqui é bem tranquilo, você pode trocar do Power BI para Power Query sempre que você quiser. A única coisa que você precisa lembrar é, fez alguma edição no Power Query, é só você clicar aqui em fechar e aplicar. Pronto. E uma vez que você está no Power BI, é só você clicar no botão de transformar dados que você pode voltar. Então não tem problema nenhum você esquecer de alguma edição, que você pode sempre ir e voltar sempre que você quiser. Tranquilo? Beleza, então vamos pensar em alguns tratamentos, algumas edições que a gente pode querer fazer aqui na nossa planilha. Um detalhe que a gente tinha falado lá na aula passada era que a gente, por exemplo, tinha aqui as nossas colunas de nome do cliente e sobrenome. E uma coisa que eu posso querer fazer é editar essas duas colunas para virarem uma só, de nome completo, juntar o nome com o sobrenome. Como que eu faço isso? Bom, aqui dentro do Power Query, para você editar qualquer coisa na tabela, basicamente, para você editar quaisquer colunas, você tem duas opções. Você pode vir aqui na guia transformar ou na guia adicionar coluna. Qual que é a diferença? Dentro dessa guia transformar, você vai editar as colunas já existentes na sua tabela. Tudo bem? E é o que eu quero fazer. Eu quero editar colunas já existentes na minha tabela para poder transformar essas duas numa só, por exemplo. Se você quiser acrescentar uma nova coluna dentro da sua tabela, uma coluna que ainda não existe, aí você vem na guia adicionar coluna, tudo bem? No caso, eu quero editar colunas existentes. Então, eu vou clicar aqui na guia transformar. E para eu poder juntar duas colunas ou mais, eu tenho que vir aqui nessa opção chamada mesclar colunas. O que é mesclar colunas? É juntar informações de colunas, de duas ou mais colunas, beleza? Só que para essa opção ficar habilitada, repara que ela está desabilitada, eu preciso primeiro selecionar pelo menos duas colunas. Então, eu tenho que selecionar o nome e também o sobrenome. Como que eu faço para selecionar duas colunas aqui no Power Query? Muito simples. Você vai clicar na sua primeira coluna, por exemplo, coluna de nome, e depois você vai segurar a tecla Ctrl e você vai vir aqui no sobrenome. Tudo bem? Perfeito, show de bola. E agora, a grande questão, antes de você clicar no mesclar colunas, é que você tem que só se preocupar com a ordem que você selecionou. Então, repara que eu cliquei em nome e depois no sobrenome. Se você fizer o contrário, clicar no sobrenome e depois clicar no nome, ele vai juntar invertido, sobrenome e depois o nome. Então, só para você ficar atento nessa ordem, beleza? Nome, depois sobrenome. Show! Vim aqui na guia transformar, na opção mesclar colunas, e aí agora ele vai abrir para a gente umas opções só para a gente poder escolher. Por exemplo, ele falou assim, Alon, entendi que você quer mesclar colunas, juntar o nome e sobrenome. Mas o que você quer fazer? Você quer colocar nome e sobrenome grudadinhos ou você quer colocar alguma coisa entre o nome e o sobrenome? Eu quero colocar nome, espaço e o sobrenome. Então eu vou vir aqui no separador e você pode escolher o que você quer separar. O nome e o sobrenome. 2 pontos, vírgula, sinal de igual. Eu vou escolher a opção de espaço. Show! E aí lembra o seguinte, ó, a gente vai pegar essas duas colunas e essas duas colunas vão virar uma coluna só, que é a nossa coluna de nome completo. Só que ele fala, Alon, você tem que escolher um nome para essa nova coluna que você vai criar, porque na verdade duas colunas vão virar uma só. E qual é o nome que você quer dar para essa coluna só? Eu quero dar o nome, por exemplo, vou apagar esse mesclado que ele chamou aqui, vou chamar de nome completo, nome do cliente, você pode escolher o nome que você quiser. Então eu chamei aqui de nome completo, vou clicar em OK. E o que ele fez? Automaticamente ele juntou aquelas duas informações, ele vai colocar a opção aqui de nome completo para a gente, já bonitinho. Perfeito. Só que um outro ponto legal é, além de juntar informações de colunas, eu consigo separar informações de colunas. Como assim, Alon, separar? Vem aqui comigo para essa coluna chamada loja. O que eu tenho nessa coluna chamada loja? Eu tenho a informação de em qual loja, em qual cidade foi feita aquela venda. Então, eu tenho Salvador, Bahia, São Paulo, SP, Curitiba, Paraná e assim por diante. Só que o que acontece aqui é que eu tenho duas informações em uma única coluna, a cidade e o estado. Só que nem sempre isso vai ser vantajoso, porque eu quero, a princípio, ter uma coluna só com os estados e outra coluna só com as cidades. Por quê? Porque assim eu consigo analisar essas informações individualmente. Quantas vendas eu fiz por cidade? Quantas vendas eu fiz por estado? São análises distintas uma da outra. Então, a cidade e o estado, eu quero que fiquem separadas as informações. Cada uma na sua própria coluna. Então, o que eu tenho que fazer é explicar para o Power Query que eu quero separar a coluna de loja em duas.
Só que como que eu vou separar? Tem que ter algum padrão para separar, alguma coisa que separe o que vem antes, que é a cidade, e o que vem depois, que é o estado. Que no caso aqui, ó, é o nosso tracinho. Então o tracinho está separando o que vem antes, que é a cidade, e o que vem depois, que é o estado. Perfeito. Então o que eu quero fazer? Eu quero pegar essa coluna e eu quero editar ela. Eu quero separar as informações dela. Então, se eu quero editar uma coluna que já existe na minha tabela, eu vou clicar aqui na opção de transformar. Tudo bem? E aí, para eu separar, dividir essa coluna em duas, eu vou clicar aqui nessa opção chamada dividir coluna. Então você vai ver que é muito tranquilo, muito intuitivo. Então eu vou vir aqui em dividir coluna. E aí, qual a opção que eu vou escolher aqui? Tem várias opções. Lembra, eu quero dividir a coluna baseado em um delimitador. O que é delimitador? É algum caractere que está separando o que vem antes e o que vem depois. No caso, o nosso caractere é o tracinho. Então eu vou vir aqui na opção de delimitador. E aí, clicando aqui na opção de delimitador, ó, ele já vai perguntar assim, Alon, perfeito, qual que é o tal do delimitador que está separando? Você pode escolher aqui na lista ou escrever aqui embaixo, ó. Em personalizado, que ele já, por acaso, já estava selecionado, você pode colocar aqui. Perfeito. E, de fato, é o tracinho, é o hífen que está separando cidade e estado. Mas não é só o hífen. Por quê? Porque se você olhar aqui do lado, ó, na verdade, está escrito Salvador, espaço, traço, espaço, Bahia. Depois, São Paulo, espaço, traço, espaço, SP. Então, o que está dividindo é o espaço, traço, espaço. Então, é isso que eu tenho que colocar. Eu vou apagar aqui o tracinho, vou colocar espaço, traço, espaço, que aí sim ele vai separar o que estava antes do espaço, traço, espaço, e o que está depois do espaço, traço, espaço. Tudo bem? Perfeito. Vou clicar aqui no OK. E automaticamente ele vai separar as informações. Ficou uma coluna com as cidades, outra coluna com a loja. Agora, a única coisa que eu preciso fazer é trocar o nome das colunas. Percebe que o nome das colunas ficou levemente estranho. Então, o que eu vou fazer? Clicar aqui na primeira coluna de loja 2 vezes. Então, você dá 2 cliques e muda aqui para cidade, por exemplo. E é a mesma coisa na segunda, ó. Dá 2 cliques e muda aqui para estado. Então, perfeito. Já estamos com as informações separadas certinho. Agora, uma outra coisa que eu posso querer fazer, por exemplo, é vir aqui nessa coluna de gênero. Você pode falar assim, alô, poxa, está escrito aqui quem é do gênero masculino, quem é do gênero feminino. Só que um ponto é que as informações no relatório, no dashboard, na parte dos gráficos que você for apresentar, vão aparecer exatamente do jeito que estão escritos. Então, nesse jeito aqui, ó, M e F, quer dizer que no gráfico vai aparecer escrito M e F. Só que você pode falar assim, não, Alon, eu quero que apareça escrito masculino por extenso e feminino por extenso. Então, uma coisa que a gente pode fazer é clicar nessa coluna e substituir a letra M pela palavra masculino e a letra F pela palavra feminino. Tudo bem? Então, vou clicar aqui na coluna de gênero, eu vir aqui na guia transformar, e a gente vai vir aqui nessa opção de substituir. Qual que é a opção de substituir? É esse cara aqui, ó, que está escrito 1, 2 e uma setinha, que é o substituir valores. Então, você vai clicar aqui nesse 1, 2 com uma setinha. Perfeito. Ele vai perguntar assim, Alon, o que você quer procurar? Por exemplo, quero procurar a letra M, as células com a letra M, e pelo que eu quero substituir. Então, vou colocar aqui, ó, letra M, quero substituir pela palavra masculino, e a gente tem que fazer um de cada vez. Primeiro o masculino, depois o feminino, porque são duas substituições independentes. Beleza? Uma coisa é substituir a letra M, outra coisa é substituir a letra F. Então, M por masculino, vou clicar em OK, ele vai trocar aqui pra gente. Perfeito. E aí vou fazer de novo, ó, vir aqui na guia transformar, clicar aqui no 1, 2, e aí automaticamente vou jogar lá, F por feminino. Agora eu só quero te mostrar um detalhe que é o seguinte, imagina que você foi lá e escreveu o feminino errado, sem querer. Você escreveu feminino. Era para ser feminino, você escreveu feminino. Estou dando um exemplo só aqui. E aí você clicou em OK. Só que você fala, putz, Alon, agora está feminino, era para estar feminino. E agora, o que eu faço? É o seguinte, quando você quiser desfazer alguma coisa, voltar atrás, normalmente o que a gente faz? A gente tenta usar aquele famoso atalho Ctrl Z. Só que se eu tentar apertar Ctrl Z aqui, não acontece nada no Power Query. Por quê? Porque o atalho do Ctrl Z não tem. Mas, aqui do lado, você tem uma ferramenta bacana, que é o que ele chama de etapas aplicadas. O que são essas etapas aplicadas? É basicamente o Power Query anotando tudo passo a passo que você fez. Então lembra que a gente removeu colunas, removeu linhas em branco, mesclou colunas, ó, juntou nome e sobrenome, depois a gente dividiu aquela coluna de cidade e estado, fez um monte de coisa. Então ele anotou tudo esse passo a passo. Então você pode desfazer. Lembra qual foi a última coisa que a gente fez? A gente substituiu a letra F por feminino. Só que eu quero desfazer essa etapa porque eu quero refazer ela. Eu quero refazer ela escrevendo feminino, tudo bem? Então tem duas opções.
Se você quer simplesmente, Alon, eu quero editar o que eu fiz. Se você quiser editar o que você fez, muitas vezes vai ter aqui ó, uma engrenagemzinha do lado da etapa aplicada. Se você clicar na engrenagem, ó, você pode voltar para aquela ferramenta e você pode reescrever. Então você pode vir aqui, ó, por exemplo, escrever feminino e dar um OK. Ele vai substituir para você. Só que imagina que você fala assim, Alon, sei lá, cara, me arrependi de ter substituído M por masculino, F por feminino, não quero mais fazer isso não. O que você pode fazer? Você pode clicar aqui ó, no Xzinho e ele vai voltar, beleza? Cliquei aqui no X, ele tirou o F, cliquei no X, ele tirou o M, tudo bem? Eu queria, na verdade, de fato, substituir o M por masculino e F por feminino, mas eu cliquei no X só para voltar atrás, só para você ver como é que faz, tudo bem? Mas eu vou refazer aqui rapidinho, só para mostrar. Então, vou substituir aqui M por masculino e depois, mesma coisa aqui, ó. Vou substituir F por feminino. F por feminino. Maravilha. Então, você sabe que você pode agora deletar ou se tiver essa engrenagemzinha, você pode editar. Bom, para finalizar os tratamentos, as edições aqui no nosso Power Query, na nossa tabela, uma outra coisa bem bacana que dá para a gente fazer é fazer algum pequeno cálculo. Por exemplo, então percebe que eu tenho aqui na minha tabela a informação de quantidade vendida de cada uma das vendas. Então, na primeira venda eu vendi 4 produtos, 4 iPhones. Na segunda venda eu vendi 5 smartwatches. Depois eu vendi 2 câmeras, 2 notebooks e assim por diante. Só que eu quero saber quanto que a pessoa gastou, quanto que a empresa teve de receita nessa venda. Então, por exemplo, a pessoa comprou 4 iPhones. Quanto custava o iPhone? O iPhone custou aqui, ó, 5.300. Tudo bem? Cada iPhone. Depois a pessoa comprou aqui 5 smartwatches. Cada smartwatch custou 1.400. Só que o que eu quero saber é, na verdade, o preço de cada produto vezes a quantidade de produtos que a pessoa comprou. Que aí eu vou conseguir chegar no resultado que vai ser o faturamento daquela venda. Quantas unidades ela comprou, vezes o preço de cada unidade. Então, como que eu faço? Eu vou querer multiplicar as informações dessas duas colunas. Multiplicar as quantidades vendidas vezes os preços unitários. Tudo bem? Muito simples. Ó. Então, eu vou querer fazer o quê? Eu vou querer criar uma nova coluna na minha tabela e essa nova coluna vai ser a multiplicação de vendas vezes preço unitário. Então, se eu quero criar uma nova coluna na minha tabela, onde que eu vou? Eu vou aqui nessa guiazinha chamada de adicionar coluna. Tudo bem? E aí, de novo, quando você quer fazer alguma coisa com duas colunas, você precisa primeiro selecionar essas duas colunas. Então, eu vou clicar na quantidade vendida, vou segurar a tecla Ctrl e clicar no preço unitário. Selecionei as duas. Agora, você vai vir aqui, ó, nessa opção de cálculos, tá vendo? Ó, padrão. Então, você clica aqui e fala o que você quer fazer com essas duas colunas. Somar elas, multiplicar, subtrair, dividir, o que você quer fazer? Eu quero multiplicar. Então, eu vou vir aqui na opção de multiplicar e ele automaticamente ó, vai fazer a conta pra gente. Então, ó, na primeira célula está escrito, ó, Alon, a multiplicação aqui deu 21.200. Será que está certo? Ó? Cada produto 5.300 e ele comprou 4 produtos. Tá certinho, deu 21.200. E depois ele já fez o cálculo para todo mundo. Ó. Então 7.000, será que 7.000 está certo? Ó? Cada produto 1.400, a pessoa comprou quantos produtos? 5. Então, o resultado dá 7.000. Então, o legal aqui é que ele já fez a conta automaticamente para a primeira venda, para a segunda, para a terceira, para a quarta, para todo mundo. A continha já está pronta porque ele já faz automático. Tudo bem? A única coisa agora que a gente precisa fazer é trocar o nome da coluna. Ela se chama multiplicação. Eu vou dar 2 cliques nela. Vou mudar aqui o nome da coluna para, por exemplo, faturamento na venda. Só colocar faturamento mesmo. E vou dar um Enter. Pronto. Então, a gente conseguiu fazer várias edições aqui no Power Query. E lembra, agora para terminar de carregar essas modificações, essas edições que a gente fez dentro da tabela e levar elas lá para dentro do Power BI, a gente precisa clicar aqui ó, na guia Página Inicial e clicar no botão de Fechar e Aplicar. Pronto. Ele vai pegar todas as modificações que a gente fez e vai carregar aqui para dentro da nossa planilha. Então, a coluna nova que a gente criou lá de multiplicação, de faturamento, as colunas que a gente editou de, por exemplo, gênero, o nome e sobrenome que a gente juntou, a cidade e estado que a gente separou, tudo já vai aparecer aqui pra gente, ó. Então aqui, cadê? Vai aparecer a coluna de faturamento que é nova, vai aparecer a coluna cidade e estado que não tinham antes, agora tem, e aqui na guia dados também, vai dar pra ver aqui, ó, nome completo, faturamento, cidade, estado, tudo certinho, beleza? Perfeito. Então a gente conseguiu ver como que a gente faz as edições no Power Query. A partir da próxima aula a gente vai ver como que a gente faz para começar já a usar essas informações e colocar dentro do nosso relatório, beleza? Para começar a montar o nosso dashboard. Então é isso, a gente se vê na próxima aula.